Olá, povo meu! Vamos falar de Pinterest hoje? Simbora! Então, eu gravei um vídeo pro TikTok recentemente falando como é que eu uso a estratégia do Pinterest para divulgação dos livros. Que como social media de autores, eu sempre recomendo que os autores estejam no máximo de lugares possíveis, eu sempre indico que eles também estejam no Pinterest. Ah, Carol, mas não é uma rede social. Não, não é a rede social. E a ideia de se colocar o livro no Pinterest não é para que ele funcione como uma rede social, mas para que ele caia no mecanismo de busca no SEO do Google. O que acontece? Todas essas ferramentas, né? O Google, o Instagram, o TikTok, eles têm os próprios algoritmos, que é o que faz encontrar você, né? Nas preferências de gosto. Por exemplo, quando você está ali rolando o TikTok, e o TikTok ele mostra várias coisas de uma coisa que ele já percebeu que você gosta, tá? De um tipo de conteúdo que ele já percebeu que você gosta. Isso é o algoritmo trabalhando. A mesma coisa o Instagram. Só que o Google tem uma ferramenta de SEO que é diferenciada e muito mais antiga do que a desses dois. Convenhamos que a gente tem o Google aí há muitos anos, não é? E aí sim, né? Quando a pessoa quer lhe encontrar, eita, eu ouvi falar da autora Carol Telles. Hoje em dia, obviamente, principalmente a geração mais jovem, vai jogar direto no Instagram. Algumas pessoas vão jogar até direto no TikTok. Só que, a depender do público do que você escreve, algumas pessoas vão jogar no Google. E se jogarem o seu nome no Google hoje, que respostas você acha que o Google iria dar sobre você? Então, por exemplo, quando eu jogo meu nome no Google hoje, meu nome artístico, meu nome de escritora, que é Carol Telles, eu sei que aparece muita coisa do meu blog. Por muitos anos eu tive um site. E eu abasteci esse site constantemente. Então, por causa desse site, eu dei entrevistas para alguns jornais. Então, todo esse material, se a pessoa colocar Carol Telles no Google, vai aparecer tanto os artigos que eu escrevia para o meu site, quanto as entrevistas que eu dei, quanto artigos que eu escrevia para outros sites. Esse tipo de conteúdo o Google acha, o CEO do Google acha. E aí, quando eu falo do Pinterest, é justamente para esses autores que não têm essa presença que seja encontrada nesse algoritmo do Google, certo? O que é que o algoritmo do Google encontra? Site, qualquer coisa que você saiu, alguma matéria na internet falando sobre, alguma resenha que alguém fez em um outro site, né, de um livro seu. O YouTube, se você tem um canal no YouTube, se você deu entrevista em um canal do YouTube, se alguém fez uma resenha de um livro seu no canal do YouTube. E o Pinterest. Tem outros tantos lugares, eu sei. Mas o que eu tô querendo dizer é que as pessoas, quando botam seu nome no Google, elas não vão encontrar necessariamente o Instagram e o TikTok. Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Elas vão cair nesses outros locais. Por isso que eu digo que é importante você tentar estar em todos os algoritmos possíveis que você conseguir. O TikTok, o Instagram, e algum que seja, que apareça na busca do Google. Se você tem uma presença digital em um site, por exemplo, maravilha. Se você tem um canal no YouTube, maravilha. E se você não tem tempo de ter nenhuma coisa nem outra, eu sugiro o Pinterest, porque ele toma pouquíssimo tempo do autor. Então, por exemplo, autores que já têm o banco de cotes fácil, né, que já tem ali guardado o banco de cotes, cara, é só fazer um videozinho ou uma fotozinha para botar no fundo, colocar o seu cote ali dentro, ali na frente e subir os pins. A gente chama pins, né, que são aquelas artezinhas do Pinterest. Criar uma pasta, vou fazer isso tudo com vocês agora. Criar uma pasta, subir esses pins. Você pode deixar até programado para o mês todo para fazer esses pins. E aí eu vou mostrar para vocês agora que não leva muito tempo nem para a criação desse material, da arte desse material, nem para você agendar essas coisas no Pinterest para deixar lá. Pode ser que não seja encontrado, pode ser que uma, duas pessoas vejam, pode ser que ninguém veja. Mas eu acho importante que você também esteja lá. Porque se você for encontrado, é uma pessoa a mais. Tá, gente? Então vamos lá, vou gravar com vocês aqui, vou mostrar minha tela fazendo algumas dessas artes e mostrando para vocês como é que eu subo pro Pinterest. Eu abri aqui uma página anônima, tá? Para mostrar a vocês o meu Pinterest. Existem algumas pastas que são privadas, que são pastas secretas, que são coisas minhas, inspirações, enfim, são coisas minhas. Ideias para aniversários de minha filha, sabe? Coisas bem aleatórias, receitas. E essas são as pastas que ficam visíveis para todo mundo que entra na página, tá? Então, tem o meu nome. Lembre que essas ferramentas trabalham sempre com SEO, né? O que se busca nelas? Então, tem o meu nome, tem que eu sou autora e que eu faço marketing literário. Aí eles pedem, você consegue colocar um site, eu coloquei o Irreparável na época, que é o site que eu usava. Ele ainda tá lá, tá nativo, então eu nunca tirei. Eu só não escrevo mais lá. Escrita não clichê e como vender seu livro. Era para ter uma capinha aqui,
Não sei por que essa capinha não tá aparecendo, mas fica sempre uma capinha, que foi uma artezinha que eu fiz. Mas eu queria que vocês focassem nessa de frases de livros. Mas o nome da pasta poderia ser também citações de livros, tá? Alguma coisa relacionada a isso. Quotes de livros. É porque as pessoas não costumam usar muito o termo quote. Isso é uma coisa muito do mercado literário, das pessoas que estão dentro desse mercado literário. Então eu gosto de usar citações de livros ou frase de livro. E aí nessa pasta eu deixo coisas que são relacionadas a livros, que na verdade são artes belíssimas, às vezes eu imprimo, eu coloco no meu mural aqui em casa. Mas tem frases, parte só de frases e livros, que foi foto que alguém tirou, uma arte que alguém fez, enfim. Tem coisas aleatórias, porque às vezes acaba salvando sem querer. Mas vocês podem ver que são frases, que do modo geral, isso aqui é uma pasta de frases. Mas eu vou criar... Ah, apareceu aqui o bannerzinho, ó. Mas eu vou criar com vocês aqui, dentro do meu, uma pasta com o nome citações de livros. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu procedo dentro dessa pasta. Eu clico aqui nesse maisinho, tá? Ele vai perguntar se você quer subir um pin ou uma pasta. Eu quero subir uma pasta. Eu quero fazer uma pasta. E aqui eu vou colocar o nome citações de livros. E posso manter essa pasta secreta ou não. Você quer que essa pasta tenha alcance de outras pessoas. Então eu não vou privar, tá? Eu vou deixar essa pasta aberta. E aí, ele lhe dá algumas ideias já de artes para você colocar lá. Porque você tem que ter alguma coisa lá dentro. E o macete, gente, do Pinterest é não criar uma pasta para colocar conteúdos só seus. Você tem que colocar conteúdos mais famosos para que quando as pessoas encontrem, né, no Pinterest, elas sejam levadas até o seu conteúdo, certo? Então vamos ver aqui uma coisa que seja mais famoso e que seja dentro da linha do que eu estou escrevendo. Tá? Se eu tô numa vibe de escrever livros de romance, né? Eu sempre escrevo romances dentro de outros gêneros, mas sempre romance. Se eu tô no momento trabalhando com um projeto que é um romance, seria interessante, por exemplo, Orgulho e Preconceito. Mesmo que não seja um livro de romance de época, tá? E é um livro famoso, certo? Isso é importante. Que você deixe gravado frases de livros famosos. Então vamos salvar isso aqui de Orgulho e Preconceito? Pronto, salvei. Eu poderia colocar outros, mas vamos dar feito, tá? Ok, a gente já tem uma pasta criada, já tem uma frase de livro bem aleatória. O que a gente vai fazer? A gente vai lá para o Canva. E aqui eu já deixei o Pinterest, mas vamos lá para o início, só para vocês terem uma noção, certo? Aqui eu vou colocar pin, ele já vai lhe dizer o tamanho. O pin é essa arte do Pinterest. Aqui ele já vai lhe dizer o tamanho desse pin. Vamos criar um pin. Ok, a gente já tem aqui uma artezinha de pin. Vamos lá no banco de quotes. Ok, eu fui no OneDrive e no OneDrive eu tenho pastas para todos os meus livros e dentro dessas pastas sempre tem um arquivo de quotes. Eu costumo separar o arquivo de quotes entre quotes motivacionais e quotes comerciais. Eu já falei isso aqui diversas vezes, se você já é meu seguidor antigo, você já ouviu esse termo. Mas os quotes motivacionais costumam ser maiores. São aqueles quotes bonitos, com mensagem bonita, que a pessoa leva para a vida inteira. E os quotes comerciais são os quotes que você tem 3 segundos para chamar a atenção de alguém, que é os quotes que você usa em anúncio nas redes sociais, tá? Que é aqueles bannerzinhos. Quanto mais curto e mais impactante, melhor. Certo? Os comerciais é porque a gente só tem 3 segundos para segurar aquela pessoa ali. Mas no Pinterest não necessariamente, porque na rede social existe muito mais uma vontade de você rolar o feed, né, para ver tudo, para consumir muito mais coisa, do que o Pinterest, que geralmente a gente usa ali apreciando as coisas que encontra, salvando coisas, entendeu? A ideia de quando você entra no Pinterest é ir salvando coisas. Então é do interesse da gente ir vendo devagar para aproveitar o máximo que a gente puder. Então, no Pinterest, tanto a gente pode ter os quotes comerciais, como a gente pode ter os quotes motivacionais. Às vezes, os motivacionais funcionam muito mais no Pinterest, mas eu sempre recomendo que o autor faça os dois, beleza? Então, aqui eu tenho você vê que eles são mais curtinhos, esses aqui de cima, que esses são os quotes mais comerciais, certo? Você vê que são frases mais curtas, que são pegadas muito mais impactantes. E aí, eu encontrei uma aqui que vai rolar. Eu vou sempre aceitar qualquer migalha de você que puder ter, porque isso dói menos do que tentar te evitar. Até ainda tem uma continuação aqui. Esse aqui é de um quote eu acho que de Outono em Chamas. É uma duologia de romance de época, tá? Que até combina com aquele Orgulho e Preconceito que a gente guardou lá. Aquele trechinho que a gente salvou no Pinterest. Então a gente pode pegar essa partezinha aqui. Ok? Então é um cara ali se declarando para uma mulher. E aí você pode usar
Eu vejo muita gente usar trechos de filmes, mas eu não recomendo muito porque a chance do Pinterest brecar, mesmo que não breque a priori, mas que depois venha brecar, é muito grande. Então eu geralmente não uso assim. Eu pego de banco de imagens, eu pego do Freepik, eu pego do OnePlash, eu pego do próprio Canva e eu uso em cima daquilo ali. Ou uma imagem do casal, certo? Ou eu posso gerar, se for uma foto, eu posso gerar inteligência artificial, tá ok? Então, mas vamos fazer uma coisa mais prática, mais rápida, porque na inteligência artificial tem outro vídeo aqui falando como é que eu gero, e vocês podem dar uma olhada lá depois, e depois volta para esse vídeo aqui. Mas o foco aqui é facilitar, é deixar mais prático para vocês. Então, vamos lá. Eu botei aqui, né, eu filtrei por vídeo e coloquei aqui na busca com o termo em inglês. Vamos fazer o download desse aqui? Certo, gente, eu baixei lá aquele videozinho, tá? Se vocês forem buscar por imagem, forem fazer com imagem, vai ficar bem mais rápido, na verdade. Mas eu queria mostrar para vocês a parcela um pouco mais complicada da coisa. Pronto, subi. A gente coloca lá. E aí, lembra a frase que a gente... Eu acho que ele nem tá salvo, mas pegou de volta a frase. E vamos voltar lá. O que eu posso fazer aqui é uma coisa que eu gosto de fazer. É botar esse fundo preto, jogar a imagem que a gente quer ou o vídeo de volta e diminuir um pouquinho a transparência para deixar ele bem discreto lá no fundo, tá? Eu jogo aqui uma camada de texto e jogo o meu texto em cima. Procure sempre fontes mais sóbrias, mesmo que o livro não necessariamente seja sóbrio, porque ela é mais fácil de ler. Quando a pessoa bate o olho, é fácil de se prender nela, tá? Fontes que as pessoas conheçam mais. Vamos diminuir um pouquinho esse entre linhas. E colocar as aspinhas, né? Que é a indicação de que você está tirando isso de algum lugar. Beleza. Aí a gente vai colocar o nome do livro embaixo. Esse aqui é o Outono em Chamas. Você pode, no nome, né, do livro, colocar um diferencial. Sempre procure botar um jeito que dê para ler, mesmo que seja uma fonte manuscrita, enfim. Embora eu não goste muito da opção, mas vamos lá. Vou botar o nomezinho aqui do livro, discreto no canto. Vou subir aqui esse texto e vou subir o nome do livro para cá. Baixar, vídeos, baixar. Enquanto ele baixa, a gente vai voltar lá para o Pinterest. A ideia é que nessa pasta aqui, e esse é o pulo do gato, como eu disse, você tem que ter coisas suas e coisas famosas. Então, sei lá, vamos procurar aqui, vamos para o feed inicial e vamos pesquisar trechos, livro, Colin... Eu nunca sei como é que escreve o nome dela. Hoover. Se for errado, a gente descobre. Hoover, não tem esse O. Pronto, é aqui de cara, ele já me entrega um do É Assim Que Acaba. Eu faço o quê? Vou lá, citações de livro e salvo. Aqui tem um, de que livro? Graham, não sei, eu não li todos os livros dela. Mas, citações de livro, salvo. Não é uma coisa que você vai ser obrigado a entrar no Pinterest para fazer isso. Eita, tenho que lembrar de entrar no Pinterest para fazer isso. Eu entro no Pinterest todos os dias. Não necessariamente para fazer isso, mas eu entro todos os dias. Então já tá ali no meu feed e já aparece para mim coisas que eu gosto. Então vai aparecer coisas de crochê, vai aparecer coisas de outros tipos de artesanato, vai aparecer ideias de maquete, vai aparecer ideias de livro, vai aparecer muita coisa. E quando for aparecendo, aí eu vou salvando. A ideia é que isso vire uma rotina sua para que essa pasta de citações esteja bem abastecida, certo? Você pode até mudar. Eu acho que as pessoas procuram mais por trecho de livro do que por citações. Acho que citação é um nome muito chique. Depois você pode ir lá até mudar o nome dessa pasta. Mas beleza, eu acho que lá já baixou, né? Então vamos lá para nossa pasta dos nossos trechos de livro, citações. Vamos botar trechos. Trechos. Eita.
Trechos de livros. Aqui na descrição você também pode ajudar, né, o algoritmo do Pinterest, colocando o que é que as pessoas vão encontrar aqui. Trechos de livros de romance. E aí a gente vai subir um pin, ok? Vamos lá, criar, subir um pin. Vamos escolher lá aquele arquivozinho que a gente coisou. Adicione um título. Trecho de livro romance. Lembre que quanto mais fácil você deixar os mecanismos de busca, mais fácil vai ser para as pessoas chegarem a você. Então, por exemplo, se você bota ali o trecho, trecho do livro Outono em Chamas, a maioria das pessoas não sabem o que é isso, então não vai cair na busca deles. Mas é muito mais fácil que as pessoas procurem aqui no Pinterest trecho de livros de romance. Então, tenta colocar desse jeito, beleza? Na descrição, trecho de livro de romance de época, para deixar mais específico, certo? Aqui no link tem outra pegada, mas que eu vou mostrar para vocês em outra aula, para isso aqui não ficar muito grande. Eu costumo jogar esse link não direto para a Amazon, mas para uma página de vendas do próprio livro. Então, eu tenho livros meus que tem páginas de vendas, que é uma paginazinha que eu monto no Canva, que diz, por exemplo, as melhores avaliações do livro, uma foto fodástica do livro. Por quê? Se você joga as pessoas para um site como a Amazon, que tem muitas outras distrações, então quando você entra na Amazon para entrar num livro, você tem o livro, né? Você vai rolando ali, você tem, às vezes tem um conteúdo a mais, aí você vai descendo, só que você vai ver indicação de um monte de outros livros. E isso é péssimo para você, porque às vezes a pessoa entrou no seu livro, talvez ela nem esteja tão interessada porque a capa não é tão legal. Mas ela desce ali, vê indicações de outros livros com outras capas que ela gosta, ela vai dizer, cara, em vez de baixar esse aqui, eu vou nesse livro dessa outra pessoa. Então, a ideia é que você leve a pessoa para um lugar que ela não tenha distrações. Então, por isso, uma página de vendas. Hoje em dia, todo livro meu que sai, ele tem uma página de vendas, porque quando eu mando as pessoas para um link externo, é para essa página de vendas. Ela é muito mais chamativa, ela não tem distrações, ela tem pessoas falando sobre o livro, ela tem material extra que se a pessoa quiser baixar, por exemplo, um marca-páginas digital que ela pode baixar, um calendário, enfim, ela é cheia de recursos que a Amazon não lhe permite ter, certo? Então, geralmente aqui o link eu coloco isso, eu não vou colocar aqui, mas eu coloco isso. Você vai dizer em que pasta você quer salvar. Então, a gente tem trechos, cadê trechos? Trechos de livros. E aí você vai botar as tags. Tags funcionam da mesma coisa em todos os lugares. Então, você vai botar a palavra e aqui nessa parte de tags, aí você vai botar a palavra e ele vai dar para você ideias de tags que você pode colocar. Então, sempre comece por livros, né? Aqui apareceu frases de livros, amantes de livros. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa que a gente gosta. Se seu livro for uma pegada erótico, você pode colocar essa tag. Livros. Vamos botar romance. Romance histórico. Romance. Livro de romance adolescente? Não. Romances de guerra, no caso desse livro, super funciona. Romances ficcionais, vamos botar assim. Parece que pode botar mais uma. Vamos botar romance. Vamos botar romance de guerra. Beleza, coloquei 5 tags. E aqui também foi o que eu disse a você, né? Você viu que pra fazer essa arte a gente fez rapidinho, porque eu já tenho o meu banco de cotas ali. Baixei um vídeo rapidinho em um desses lugares de baixar. O Pexel é completamente gratuito, tá? Então, baixei um videozinho lá no Pexel rápido. Podia ser uma imagem também, não tem problema. E aí, coloquei um no outro, baixei e já subi pra cá. Ele dá a opção aqui de você agendar uma data que você quer subir esse seu pin. E aí isso é maravilhoso, porque você pode, eu vou subir o pin de agora, mas eu já fiz aqui rapidinho um pin para 5 dias. Vou agendar um pin por dia durante 5 dias e já vou deixar aqui o Pinterest trabalhando para mim, sem que necessariamente eu precise entrar. Mas não vamos colocar que a gente quer lançar isso aqui agora, tá? Pronto. Aí na nossa pastazinha lá vai ter a frase do Orgulho e Preconceito, frases de 2 livros da Colleen Hoover. Você vai tentar ver autores que escrevam coisas que sejam semelhantes ao que você escreve. E aí você vai colocando nessa pasta. Se você quiser, por exemplo, se você for uma pessoa que escreve sempre dentro do mesmo gênero,
você vai botando tudo num canto só. Se você for uma pessoa como eu, inquieta, que sai passeando por gêneros diferentes, que um dia escreve comédia romântica, no outro escreve terror, no outro escreve ficção científica, aí é uma complicação. E aí eu recomendo ter uma pasta para cada tipo de livro, entendeu? Quando é um PIN que você subiu, ele vai aparecer aqui para você as métricas dele, para você acompanhar quantas pessoas acessaram, quantas pessoas salvaram esse PIN, quantas pessoas clicaram no seu link. E aí, basicamente, gente, no Pinterest vocês vão trabalhar dessa maneira. Acharam que é difícil? Não acho que seja difícil trabalhar aqui. Vou gravar outro vídeo mostrando para vocês depois a página de vendas dos livros, tá? Como é que eu faço a página de venda que vem incorporada aqui para o Pinterest que você pode usar nas suas redes sociais, por exemplo. Vejo você no próximo vídeo.